história da origem das Testemunhas de Jeová teve início no final do século XIX, com a origem do movimento Estudantes da Bíblia. Era um pequeno grupo que na época, era organizado e administrado por Charles Taze Russell por volta de 1870 em Allegheny, onde hoje é atual Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos. Esse era um grupo que fazia estudos acerca da Bíblia, e esses estudos, em boa parte, acabavam sendo disponibilizados ao público, sendo que algumas dessas publicações, como a Torre Vigia de Sião e uma série de livros chamada Estudos das Escrituras, trouxeram uma grande visibilidade para o grupo, que logo foi conduzido por Russell a uma espécie de expansão, uma disseminação de conhecimentos, como se fosse uma expansão de nível mundial, fazendo com que ele fosse mais tarde apelidado como Pastor Russell. E a partir desse momento, ele começou a atuar como o primeiro presidente da então formada Sociedade da Torre Vigia, até o ano de sua morte em 1916, né? A Sociedade da Torre Vigia foi uma sociedade criada derivada dos estudantes da Bíblia. Após o falecimento de Russell, acabou se criando uma incógnita em torno de quem assumiria a presidência dessa sociedade. E essa foi uma resposta dada logo em 1917, um ano depois da morte de Russell, quando um advogado e associado de Russell chamado Joseph Franklin Rutherford se tornou o segundo presidente da associação. Mas essa foi uma medida contraditória, né? Foi uma medida que foi tomada sem um consentimento geral, porque foi uma medida tomada contra o que era exigido no testamento de Russell, onde ele exigia uma comissão editora de no mínimo 5 membros para assumir a direção da sociedade. E por essa razão, boa parte dos estudantes da Bíblia enfrentaram um período de conflitos e divisões dentro do movimento, o que deu uma origem também a uma série de grupos desistentes, né, que acabaram saindo da associação principal e criaram seus próprios movimentos individuais que continuavam propagando a palavra proveniente de Russell. E alguns desses grupos existem até hoje, por exemplo. Durante a presidência de Rutherford, a Sociedade da Torre Vigia ela iniciou uma série de mudanças e reajustes nas suas doutrinas, e muitos dos entendimentos de Russell foram ou abandonados ou foram reajustados, foram modificados, gerando ainda mais conflitos e insatisfação dentro do movimento por parte de algumas pessoas. E logo em 1931, o Rutherford instituiu o nome de Testemunhas de Jeová para o grupo, né, para a Sociedade da Torre Vigia. Ele trocou o nome para fazer com que os que estavam já associados mudassem para esse nome e conseguissem se distinguir dos outros grupos que se separaram e mantiveram o nome de Estudantes da Bíblia. E foi a partir desse momento que eles se tornaram as Testemunhas de Jeová que nós conhecemos hoje em dia. Eu vou falar sobre a tradição das Testemunhas de Jeová. Eles acreditam que desde o início dos tempos só existe uma religião verdadeira, no qual é aqueles que seguem a vontade de Jeová, e que todas as outras religiões, as formas de adoração, são consideradas falsas. A religião deles também é chamada como uma religião cristã não trinitária, porque eles creem em um Deus único, no qual é Jeová, mas eles também são seguidores de Jesus. Eles afirmam também que para se tornar um membro das Testemunhas de Jeová, tem que ter estudado a Bíblia com eles pelo menos por um tempo. Uma de suas práticas é a realização semanal de reuniões congregacionais e de eventos anuais, no qual, nesses momentos, eles estudam a Bíblia segundo a ótica das Testemunhas de Jeová. Eles também são conhecidos pela sua moralidade sexual, neutralidade política, e eles também não fazem transfusões de sangue. E todos esses posicionamentos e posturas são baseados no que eles estudaram na Bíblia, segundo o que eles falam. Eles também afirmam que eles estudam tão somente o que está na Bíblia que ela contém ensinamentos e conselhos para a vida deles. E para ajudar a melhor compreensão do ensinamento bíblico, eles distribuem Bíblias e revistas ao redor do mundo. Hoje eu vou falar sobre os rituais da religião Testemunha de Jeová, também mais conhecida como aqueles que batem de porta em porta para evangelizar as pessoas. As crianças crentes têm o hábito de se preparar para o fim do mundo. Também são impedidas de fazer alguns afazeres da escola, como comemorar o aniversário dos seus coleguinhas.
E também são proibidos de comemorar Carnaval, Ano Novo e Natal. E todas essas datas com origem pagã que a igreja sempre odiou. Então, eles também realizam uma reunião no meio da semana chamada Nossa Vida e Ministério Cristão. As informações consideradas nessa reunião vêm da apostila da reunião Vida e Ministério, que eles recebem todo mês. E a reunião é dividida em 3 partes. A primeira, chamada Tesouros da Palavra de Deus. A segunda, ela é chamada de Faça Seu Melhor no Ministério. Nelas são feitas demonstrações que nos ensinam a conversar sobre a Bíblia com as pessoas. E depois, um conselheiro faz comentários sobre como eles podem se tornar leitores e instrutores melhores. E a última parte é chamada Nossa Vida Cristã. Então, tu pode ver como é a vida cristã e como pode seguir isso no dia a dia. Então, quando os primeiros cristãos se reuniam, eles cantavam, oravam, liam e consideravam as escrituras sem qualquer tipo de ritual. E é bem parecido nas Testemunhas de Jeová, praticamente a mesma coisa. Então, as informações são baseadas na Bíblia e úteis para o dia a dia. Nos finais de semana, cada congregação se reúne para discutir sobre um discurso bíblico, sobre como as escrituras sagradas são importantes para a nossa vida e como elas se aplicam agora. E todos são incentivados a acompanhar a leitura dos textos em sua própria Bíblia. O discurso ele é discutido pela sentinela e todos podem se sentir confortável para fazer qualquer comentário. E eles ajudam a colocar em prática os conselhos bíblicos, eles estudam mais de 110 mil congregações. E é isso. Bom, Testemunhas de Jeová no Brasil. Não sendo diferente das outras partes do mundo, aqui no Brasil vão ser as mesmas coisas, vão ser as mesmas regras seguidas diante do mundo inteiro. Segundo o censo do IBGE em 2010, aqui apresentava cerca de 1,4 milhões de testemunhas de Jeová, que estão dispersas em 12 mil congregações pelo Brasil. Atualmente, o Brasil é o maior país que tem testemunhas de Jeová do mundo. Os estados com maiores números de pessoas dessa religião são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. Outras informações de números de seguidores aqui no Brasil é que em 2016 foi feito um batizado de novos integrantes para essa religião, que o número chegou a 33 mil novos seguidores. No evento de comemoração da morte de Cristo, que é um evento dessa religião, estavam presentes aproximadamente no local 1,8 milhões de pessoas. Bom, agora eu vou falar sobre algumas curiosidades dessa religião. A primeira é que os testemunhos de Jeová, eles não podem fazer transfusão de sangue nem a doação de órgãos. Eles também não podem votar em partidos políticos, nem cantar o hino nacional e nem saudar a bandeira do Brasil. Bom, segundo eles, para garantir uma purificação da alma, eles não podem consumir bebidas alcoólicas. Isso em alguns países serve até como lei. Os testemunhos de Jeová, eles também não podem competir. Tipo, eles podem até praticar, como por exemplo um esporte, mas eles não podem competir como um partido de futebol.